Deus é bom. Amém, gente? A misericórdia do Senhor dura para sempre. Quem trouxe a palavra do Senhor nessa noite, diga graças a Deus. Então abra lá em 2 Crônicas, capítulo 30. 2 de Crônicas, capítulo de número 30. E chuvarada, né, gente? Só quero lembrar agora, nesse momento, que nessa terça-feira nós vamos ter o tabernáculo, a noite de adoração ao nome do Senhor. Venha buscar a face do Senhor. É impossível buscá-lo e não encontrá-lo. A Bíblia fala, todo aquele que buscar o Senhor o encontrará. E nós temos certeza que isso vai se repetir, como já tem acontecido todo o tabernáculo aqui na nossa igreja. Então, nessa terça-feira, noite de oração, que nós chamamos noite de tabernáculo, oração, adoração e proclamação da palavra do nosso Deus. 2 Crônicas, capítulo 30. Antes de ler, eu gostaria de orar com vocês nessa noite. Nosso coração, ele está derramado na presença de Jesus. E há algo que o Senhor quer tratar do nosso coração. Há conceitos que o Senhor quer nos fazer lembrar nessa noite. E antes que a palavra fale a nosso coração, eu quero muito com você pedir a Deus que isso aconteça. Deus escolheu agir por meio da oração e é por isso que oramos. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, hoje nesta noite, meu Deus, depois de tantas chuvas nessa cidade, nós nos reunimos para te adorar e para estudar a tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos faça crescer nessa noite, que o teu Espírito nos edifique pela palavra, que o Senhor tenha um espaço especial em nossa vida para que a tua palavra seja colocada nessa noite. Nós te rendemos louvores e graças, porque sem a tua palavra nós não estaríamos de pé hoje. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo de número 30, a partir do verso 6, a palavra do Senhor diz assim: foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandamento do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapou da mão do rei da Síria. E não sejais como os vossos pais e como vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos. E tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Amém, gente? Lendo esse trecho das Escrituras hoje de manhã, algo me chamou muito a atenção, porque o trecho que nós lemos é uma epístola, é uma carta que foi enviada das mãos de Ezequias. Uma carta que pode sintetizar muito bem os pontos simples da vida cristã que nos ajudam, se observados, a viver uma fé verdadeira em Deus e firme. Eu não acredito que alguém que congrega numa igreja de coração verdadeiro queira ser um crente meio vacilante. Eu acredito que todos aqueles que se entregaram a Cristo, que congregam numa igreja, o desejo de cada pessoa assim é ser firme na fé. E aqui ele vai mostrar alguns passos importantíssimos para você desfrutar de uma vida com Deus plena. Ele começa a carta enviando ao pessoal que ficou para trás, que não foi enviado, que não foi capturado pelo rei da Síria. Ele começa dizendo: voltem-se para Deus. A carta era essa. Inicia dizendo assim: voltem-se para Deus.
Voltar-se para Deus não é o primeiro passo que todos nós devemos fazer quando queremos algo a mais do Senhor ou queremos sair da vida que levamos para uma vida mais plena. Voltar-se para Deus aqui foi uma ordem. A ordem do rei foi: voltem-se para Deus. Também como Malaquias escreveu. Voltem-se para Deus e o Senhor, Deus se voltará para vocês. No contexto de Malaquias, fica muito claro o que é voltar para Deus. Em Malaquias, voltar para Deus, naquele contexto, era através de dízimos e ofertas que não eram entregues no altar mais. O que isso me mostra? Que voltar-se para Deus não é nada no âmbito filosófico, no âmbito das ideias. Voltar-se para Deus significa ter atitudes práticas que mostrem que você está de frente para Ele. É ter atitudes diárias de vida que comprovam que você, eu ou qualquer pessoa não apenas vive uma fé de falar, mas uma fé verdadeira e prática. Afinal de contas, uma fé que é apenas no nível da fala, ela não nos serve muito para a vida e também não é muito estimulada nas Escrituras. A fé que o Senhor exige de nós é uma fé prática. É uma fé, por exemplo, que nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 4. Exemplos práticos de como se volta para Deus. A palavra do Senhor diz: por isso deixem a mentira e falem a verdade, cada um com o seu próximo. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe escurecer o dia com ira no coração. Não deis o lugar ao diabo, ou seja, não permita que o diabo tenha acesso a qualquer pensamento, sentimento ou ação sua. Ação prática. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para o que tem o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só palavras que forem boas para promover edificação, para que dê graça a todos que te ouvem. Não entristeça o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados de vocês. Antes sejam uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Voltar-se para Deus não é uma questão de vir para o culto e declarar uma palavra bonita para Deus, mas é fazer com que as atitudes do dia a dia declarem o seu amor por Ele aonde você estiver. Perdoando, sendo perdoado, abandonando a mentira, abandonando o dolo, isso que nós lemos aqui. Não entristecendo o Espírito Santo. Eu olho na carta de Ezequias e vejo mais ou menos um resumo do Evangelho. Voltar-se para Deus é a primeira coisa que nós devemos fazer. Agora, fala a verdade. Na nossa jornada de fé, na nossa caminhada, vez ou outra, nós tendemos a não nos voltar para Deus. Como? As adversidades da vida, os problemas da vida, os montes que temos que transpor, muitas vezes nos fazem olhar para baixo e olhar para a realidade que nos cerca, ao invés de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós somos tentados a não olhar para Deus, a não se voltar para Ele. E oportunidades são muitas durante a semana para não nos voltarmos para Ele. Fora as vozes que concorrem com a voz de Deus no nosso coração. É a voz da urgência, é a voz da demanda, é a voz da pressa, é a voz do marketing, é a voz da sociedade que diz: é tolice servi-lo. É a voz de muitos demônios que não querem que nós nos voltemos ao nosso Senhor e recebamos dele as graciosas bênçãos da sua presença. No meio desse nosso caminhar diário, nós somos desafiados constantemente a voltarmos para o nosso Deus. É um desafio se voltar para Deus. Muitas vozes, muitas circunstâncias que nos fazem olhar para baixo, olhar para o lado, olhar para frente, às vezes olhar para trás e ficar olhando o nosso passado. Isso tudo nos tenta a não olhar para Ele. E é por isso que às vezes em nosso meio há fraqueza.
Segundo ponto da carta de Ezequias, que eu acho maravilhoso, ele diz, em outras palavras, cuidado com a influência dos familiares. Cuidado com a influência dos familiares. Ele diz, vejam e não façam como os vossos pais fizeram. É o desafio de viver o cristianismo no meio de uma sociedade, e às vezes essa sociedade sem Deus, às vezes se encontra dentro da nossa casa. E nós temos que tomar cuidado. Cuidado com as influências. Em 1 Coríntios a Bíblia é clara, as más companhias corrompem os bons costumes. Em Salmo capítulo 1, a Bíblia vai alertar também, não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Não. Pelo contrário, tenha prazer na lei do Senhor. Quem tem prazer na lei do Senhor, diga graças a Deus. Nós temos que vencer a tentação da influência das pessoas que nos cercam, que tentam nos fazer os nossos olhos voltarem para qualquer ponto que não seja o Senhor. Mateus capítulo 10, verso 37, talvez seja um dos textos mais agressivos do Novo Testamento. Aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama mais o seu filho e a sua filha do que a mim também não é digno de mim. O que Jesus está dizendo? Pode acontecer que no meio das nossas famílias pessoas se levantem contra a nossa fé. E é nesse momento que a nossa fé muitas vezes é provada. Porque se eu encontro alguém na rua que é contrário à minha fé, é fácil, eu encontro ela na rua e vou para a minha casa depois. Porém, quando alguém é contra a minha fé dentro da minha casa, eu tenho que conviver com ela, sendo ela contrária à minha fé. E Jesus diz que aquele que nega a sua fé por amor a qualquer laço familiar não é digno de mim. É agressivo isso, mas é a verdade do Evangelho. E aqui Ezequias está falando a mesma coisa. Não seja como os vossos pais, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vocês veem. Não se deixem influenciar por ninguém. Olha para a pessoa que está perto de você e diga isso para ela. Não se deixe influenciar por mal. Não se deixe cansar. Não se deixe influenciar, é normal. Você não é a única pessoa que talvez sofra diferenças de fé dentro da sua casa. Tem muita gente que sofre. Ezequias, em Crônicas, diz isso para eles. Olha, não façam como seus pais fizeram. Cuidado com as influências daqueles que estão próximos. Porque o excesso do laço familiar, o laço familiar unido, que nos une, nos faz, às vezes, tentar afrouxar a nossa fé para entrarmos sempre em concordância. E aí entra o problema. Porque Mateus ainda continua falando. Jesus falando no livro de Mateus. Quem ama mais pai, mãe, filho e filha do que a mim, não é digno de mim. O povo estava corrompido. A Páscoa não era celebrada. Tanto que a Páscoa foi celebrada um mês depois aqui. A Páscoa foi celebrada um mês depois do que deveria ser celebrada, tamanha corrupção que havia em Israel. E havia desafios a se vencer. E o primeiro desafio é olhar para Deus no meio da tribulação. O segundo é não se deixar contaminar por laços de amizade ou laços familiares, que corrompam a fé verdadeira, que tirem a fé verdadeira. E ele avança. Ezequias continua escrevendo. O verso de número 8. Não endureça agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que Ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da ira do Senhor se desvie de vocês. O que é o terceiro ponto da carta? Confie no Senhor e o sirva. Vamos dizer juntos? Diga assim, confie no Senhor e o sirva. Confie no Senhor. Também é um desafio para nós. Porque dá uma tentação de confiar na gente. A gente é tentado a confiar na nossa força, na nossa capacidade. E o desafio diário nosso é, confie no Senhor. Confie nele. A Bíblia declara que quem confia no Senhor tem proteção. Salmo 33.
No Salmo 25, a Bíblia declara que aqueles que confiam no Senhor não sofrerão vergonha. Quem recebe essa palavra, diga graças a Deus. No Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor, serão inabaláveis. Tal qual é o monte Sião, que não se abala, mas permanece. O Salmo 112 diz que aquele que confia no Senhor e tem prazer no Senhor, não teme as más notícias. Confia no Senhor. Fala aí para umas 3 pessoas que estão perto de você, confia no Senhor. Se mexe aí um pouco, fala isso para essa pessoa. Confia no Senhor. Deposita a tua confiança nele. O texto no original é lindo, diz assim, se entregue em confiança, ou seja, não tenha medo, Deus não vai te causar dolo, não vai te causar dano, Ele é um Pai amoroso. Antes de você fazer aquele plano miraculoso que você tem, confia nele, fala para Ele, confia no Senhor. Nós temos uma habilidade para contar para os outros os nossos planos, conta para Deus em primeiro lugar os seus planos. Vai em oração e diga, Senhor, eu estou com um pensamento na minha cabeça, assim, 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 assado. Quero que o Senhor coloque as mãos, se for do Senhor vai prosperar, se não for vai morrer no meu coração, porque eu não quero perder tempo com um pensamento que não presta. Confia no Senhor. O Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Salmo 20 diz, alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Eles caem e não se levantam. Nós estamos de pé porque confiamos no Senhor. O que nos mantém de pé é uma confiança inabalável em um Deus que não pode mentir. Em um Deus que não pode frustrar os seus planos. E o resultado disso? Porque se vocês se converterem ao Senhor, se voltarem a Deus, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante de Deus. Quem recebe, diga graças a Deus. Se nós nos voltarmos ao Senhor, se nós confiarmos no Senhor e tomarmos cuidado para que as influências ao nosso redor não nos tirem de Deus, os nossos acharão misericórdia diante do Senhor nosso Deus. Haverá salvação e graça para a nossa vida. Agora, nem sempre aquilo que é fácil de se entender é fácil de se praticar. Sabe que praticar fé aqui é muito gostoso. Todo o ambiente é favorável. Se a gente está meio mal, a gente pede oração para alguém, a gente busca na hora da adoração, os ministros estão louvando, o ambiente de adoração enche a igreja, mas o dia seguinte chega, o despertador toca. Eu não sei qual é a sua reação, eu nunca gostei de despertador tocando perto de mim. Eu prefiro que me chamem, pode me chamar, mas o despertador me irrita, é uma coisa minha. O despertador vai tocar amanhã cedo. E aí, nós não vamos ter esse ambiente. Nós não vamos estar aqui em família. Não vai ter um pastor te estimulando na fé. É hora de você encarar a vida, os leões de cada dia e olhar para o Senhor. Na hora que as enxurradas da demanda do dia de amanhã chegar, é se voltar para Deus e não tirar o olho dele. É cuidar para que aqueles amigos chegados, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes são boníssimas, mas têm algumas ideias de Deus totalmente contrárias à palavra, não nos influenciem. É hora de confiar no Senhor e servi-lo. Aonde eu fui plantado. Cada um no seu trabalho, servindo a Deus aonde foi plantado. Sendo luz do mundo, na repartição, no departamento, na empresa, aonde você estiver trabalhando, servir ao Senhor lá e ser uma coluna de Deus aonde você estiver, porque isso também é ministério. Entregar um trabalho de excelência para quem te contrata é um ministério, porque isso mostra a grandeza de Deus na sua vida e na minha vida. Amanhã, quando o despertador tocar, talvez essa mensagem fique apenas na lembrança. Volte-se para Deus. Cuide da influência dos outros, para que não te arraste para longe. Confia no Senhor. Sirva-o e veja que a misericórdia do Senhor vai repousar sobre você e a sua casa.
Eu vejo essa carta de Ezequias tão bem redigida, de maneira tão concisa. Eu vejo como um evangelho escondido no Antigo Testamento. Olhar para o Senhor, cuidar das influências, confiar e servir a Deus e aguardar a misericórdia do Senhor a cada dia. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Sabe, queridos, nós não podemos permitir na nossa vida de fé aquilo que chamamos de altos e baixos. Nós temos que manter um padrão de espiritualidade. Quem concorda, diga graças a Deus. É nossa responsabilidade individual manter a lâmpada acesa do candelabro dentro do nosso coração. Dentro do tabernáculo havia um candelabro com 7 chamas. E era a responsabilidade do sacerdote manter a chama acesa. Era uma responsabilidade pessoal e intransferível. A sua e a minha responsabilidade hoje e intransferível responsabilidade é manter a chama acesa. E eu olho para esse texto de Ezequias, de maneira tão simples. Voltar-se para Deus, cuidar das influências, com as influências pecaminosas que nos cercam. Confiar no Senhor e servi-lo. E aguardar a misericórdia, como passos firmes para manter a lâmpada acesa. O noivo vai voltar, e as virgens que estiverem com azeite suficiente em sua lamparina poderão entrar nas bodas do Cordeiro. Não se engane, ele pode até parecer para alguém, talvez em algum coração haja o pensamento: Deus está demorando para voltar, Jesus está demorando para voltar. Ele vai voltar. O dia da prestação de contas está chegando e nós não queremos ser pegos de surpresa nisso. Então, nesse ano, no meio da tua prosperidade, essa mensagem desta noite vai servir de vacina para você. Porque vai ser um ano que você vai prosperar muito e vai ser um desafio para você olhar para Deus em alguns momentos. Porque a tua prosperidade vai abundar. Os teus amigos vão surgir com as suas influências. E confiar no Senhor e servi-lo pode ser um grande desafio para você daqui a algum tempo. Mediante a tantos compromissos e tanta prosperidade, tanta colheita que o Senhor vai colocar sobre a sua mão. Mas eu quero que você lembre, a origem de tudo que você está vivendo sai das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum sucesso pode apagar a influência de Cristo sobre a nossa vida. Nem os altos lugares, nem os vales da vida. Apesar de que nos vales da vida, nas dificuldades, fica mais fácil enxergar a Deus. Difícil é se voltar para Deus quando o bolso está cheio, quando a saúde está à toda, quando a família está bem, aí há dificuldade de se olhar para Deus. Mas eu profetizo sobre a tua vida e declaro sobre a sua vida: o sucesso que Deus vai trazer sobre você não vai te afastar do Senhor. O sucesso e as bênçãos do Senhor te farão ainda mais humildes e mais santos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero te pedir, você que está nessa noite nesse lugar, se coloque de pé. Nós vamos orar, colocando a nossa vida, a nossa casa, diante das mãos do Senhor nosso Deus. Deus é maravilhoso e glorioso. E Ele quer receber a nossa adoração. Não vamos fazer outra coisa a mais nesse ano do que simples passos. Nos voltar para Deus. Cuidar das influências para que elas não contaminem a nossa fé. Confiar no Senhor e servi-lo, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão, diz a palavra do Senhor. E isso vai gerar grande observação, não apenas nossa, mas de quem está próximo de nós. A misericórdia de Deus repousará cada vez mais sobre a nossa vida. E ela não vai ser uma filosofia de vida, ela vai ser uma realidade de vida, uma intensidade de vida. A misericórdia do Senhor é a recompensa para quem está olhando para Ele, para quem vela pela sua vida, para que as contaminações ao redor não atrapalhem, não entrem dentro do seu coração. Para não deixar de servir a Deus com abundância e de confiar no Senhor. Não deixe de confiar em Deus. Mesmo quando a sua conta bancária estiver muito alta, não deixe de confiar no Senhor.
Mesmo quando você estiver se sentindo muito recompensado pela vida, não deixe de confiar no Senhor. Que Deus nos abençoe e nos mantenha firmes nele. Quem crê nisso, quem deseja isso, diga graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Que essa mensagem seja para nós, agora, nesse momento, uma revisão de vida. Será que não estamos confiando em qualquer outra coisa, senão na força do nosso Deus? Será que estamos servindo a Deus ou estamos sendo ativistas religiosos? Aqueles que fazem e acontecem, mas sem Deus estar junto. Será que as influências das pessoas que convivem conosco, as más influências não estão tocando a nossa vida? E ao invés da luz do mundo iluminar, do sal salgar, a luz se tornando trevas e o sal se tornando insípido. Você nasceu para influenciar pessoas que estão próximas de você. A quê? A amarem a Jesus e a se relacionarem com Ele. Esse é o maior sacerdócio nosso. Influenciar pela atitude. Influenciar por palavras. Influenciar pela visão, influenciar pela unção que Deus nos deu. Influenciar as pessoas a amarem a Jesus e a se relacionarem com Ele. Mas para que isso aconteça, nós não podemos esquecer de quem somos. Nós somos a geração de Deus, o povo que Deus escolheu para habitar nessa terra. Nós somos, muito provavelmente, se não a última, uma das últimas gerações a pisarem a planta dos pés nesta ordem ainda. Temos que realmente fazer o que Deus nos mandou fazer. Senhor Deus Todo-Poderoso, oramos agora e colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Desejamos o Senhor e pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa que está aqui, cada pessoa que nos ouve. Que seja, meu Pai, avivada a fé de cada um. Abençoe-nos de não viver um evangelho morno, mas de viver um evangelho fervoroso. De olhos fixos no Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Rei. De cuidarmos das influências que tão de perto nos tentam coagir. Cuidar, meu Pai, para que a nossa confiança não seja no nosso braço e o nosso serviço não seja um ativismo religioso frio e sem valor. Abençoe-nos de sermos fervorosos nesse tempo. Abençoados e abençoadores. Homens de fé e de propósito. Homens que não vivem de acordo com sentimentalismos, mas de acordo com o propósito pelo qual nasceram para viver. Abençoe essa igreja de cumprir o seu propósito. Abençoe cada um nessa noite. Abençoe, meu Pai, os nossos irmãos que não puderam comparecer nesse culto. Abençoe na nossa fé de ser fervorosa diante de Ti. E assim, meu Pai, com os olhos no Senhor, cuidando das influências e servindo o Senhor com fidelidade, confiando no Senhor, muitas bênçãos fluirão das Tuas mãos para nós. E o mundo saberá cada vez mais que a nossa aliança é verdadeira contigo. Não é uma conversa fiada, a nossa fé não é uma conversa vã, a nossa fé não é uma ideia, a nossa fé é uma realidade de vida. Uma vida transformada diante do teu altar que te represente com dignidade. Assim eu oro em nome de Jesus. Põe a tua mão na posição de receber, deixa eu abençoar você nesse momento em nome de Jesus. Pai, eles vieram aqui nessa noite e vieram para te adorar. E eu te peço em nome de Jesus, que as suas mãos coloquem sobre as mãos deles uma bênção especial. Fortalece as mãos, fortalece os joelhos para orarem. Fortalece o espírito, o homem interior seja fortalecido deles agora, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Não te peço como quem manda no Senhor. Peço como quem necessita do Senhor. Porque se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. Porque não há outro Deus senão o Senhor. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Abençoe as intenções do coração deles, abençoe os planos familiares, coloque a tua mão sobre as empresas que eles trabalham, abençoe a criação de filhos, que eles tenham sabedoria para criar e guiar os seus filhos, sabedoria para guiar o seu casamento, para nutrir o seu casamento, sabedoria para se conduzir com equidade diante de uma geração que precisa de gente santa. Abençoe essa igreja com pureza e com santidade. Coloca nas mãos deles, meu Pai, as bênçãos que eles tanto precisam. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe, aplauda o nome do Senhor nosso Deus.